Glória a Deus, aleluia. Quero tratar com vocês sobre o tema Renovados em Cristo, o texto que se encontra em 2 Coríntios, capítulo 5, e do versículo 14 ao versículo 17. Antes, porém, eu quero fazer uma pergunta para a irmã Silvana. Silvana, você ouviu a palavra das 8h30? Não? Amém. Silvana, na hora do louvor, se levantou e veio entregar uma palavra profética para a minha vida. Você vai entender que o que você falou para mim faz muito sentido. A partir dessa palavra, Deus vai falar com você nessa palavra. Por isso eu quero aqui reafirmar, irmãos, sabe, lance fora todos os seus conceitos, tudo aquilo que não provém de Deus, todos os seus achismos. Permita que o Espírito Santo trate na sua vida hoje. Fique atento, não perca, não vacile, não deixe a sua mente vagar por aí, porque às vezes é comum nós nos preocuparmos com as coisas do dia a dia. Jesus diz que nós não devemos nos ansiar por coisa alguma. Então não andeis ansiosos, basta cada dia o seu mal. Vivamos esse dia de hoje para o Senhor. É para isso que estamos aqui, para o louvor da glória do nosso Deus. Amém? Então, fique atento, abra teu coração, abra tua mente. Permita que o Espírito Santo toque aí na sua vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos mais, ou não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram e eis que surgiram coisas novas. A partir daqui, irmãos, a partir deste momento, o apóstolo Paulo, falando aos Coríntios na sua segunda carta, que o amor de Cristo nos constrange e que estamos convencidos de que um morreu por todos. Esse um é Jesus. Ele morreu por mim, morreu por você. Ele morreu pela geração que já passou, por esta geração e pela geração vindoura. Ele morreu por toda a humanidade. E se ele morreu por mim, a minha vida será dedicada a ele. Vou morrer para os meus conceitos, vou morrer para os conceitos deste mundo, para viver para a glória do Senhor. Vamos orar ainda. Obrigado, Senhor, obrigado, Jesus. Glorificamos o teu santo nome, Pai. Clamamos para que o Senhor venha falar conosco nesta palavra. A partir desta palavra, que o Espírito Santo venha nos encher e nos convencer. Desde já, quero aqui, na autoridade do nome de Jesus, repreender todo mal, todo demônio que possa se levantar contra esta palavra, contra as vidas que aqui estão. Eu repreendo no nome de Jesus e já coloco por terra que toda arma forjada contra as nossas vidas neste momento seja destruída agora.
todo levante de Satanás está impedido de agir durante a ministração desta palavra. Cessa agora toda manifestação demoníaca, todos os anjos e demônios, deem parte para o agir do Espírito Santo de Deus nesta hora. Todo principado, toda potestade, caia por terra agora, no nome de Jesus. Nos capacita, Senhor, a ouvir e a compreender a Tua palavra, que a Tua revelação seja percebida durante este tempo, no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero te perguntar, alguém aqui por acaso já perdeu uma boa oportunidade na vida? Algo que estava em suas mãos, diante dos seus olhos, e de repente, como água, vazou por entre seus dedos? Seja por imaturidade ou por qualquer outro motivo, deixou escapar aquela que de repente seria a sua grande oportunidade. Tem alguém aqui que já viveu uma experiência assim? Que deixou escapulir? Por falta de cuidado? Que se pudesse, voltaria atrás e faria escolhas diferentes? Eu já vivi oportunidades perdidas. Por falta de conhecimento, por falta de revelação, por falta de maturidade, por tomar decisão na hora errada. E às vezes a gente acaba se dando muito mal. Quando nós perdemos uma grande oportunidade, ficamos tristes, nos sentimos derrotados, sofremos. E, por vezes, geram traumas em nossas vidas. Poxa, se eu tivesse feito de outro jeito. Poxa, se eu tivesse ouvido o conselho do meu superior, do meu pai, da minha mãe, do meu amigo, do meu pastor, se eu tivesse orado mais, não estaria passando por essa penúria agora, por algo difícil de resolver, algo que aos meus olhos é insolúvel. Então, muitas vezes, irmãos, nós passamos por situações como esta. Mas eu quero te dizer uma coisa: alegre-se, porque esta palavra que você vai ouvir hoje é para você, que viveu algo assim, sabe? E não se martirize por conta de um passado que não foi de repente muito bem resolvido. A palavra que nós lemos aqui diz lá no versículo 17 que agora as coisas antigas já passaram, estão para trás, e tudo se fez novo, tudo é novo, coisas novas virão, novas oportunidades. O Senhor nos dá novas oportunidades hoje, para de repente superar aquilo que foi perdido. Aquilo que foi perdido, já era. Vamos caminhar a partir de agora. E como? Quais são as maneiras? De que forma é possível este renovo? Pois bem, como é possível um renovo? Eu me lembro, irmãos, da minha vida antiga, antes de Jesus. Sempre me lembro disso, o Espírito Santo está sempre me colocando aqui à frente esse sentimento. Quando eu levantei as mãos, atendendo ao apelo do pastor que estava pregando naquela noite, aceitando, recebendo Jesus como meu Senhor e como meu Salvador, eu sentia, naquele dia, eu sentia os anjos nesta igreja festejando. De verdade, eu sentia aquele dos anjos alvoroçados. A palavra de Deus diz que quando um ímpio se arrepende, há festa nos céus.
E aquele dia eu senti a festa nos céus. E daquele dia em diante eu passei a viver de um jeito novo. As coisas velhas se passaram. E a partir daquele dia eu comecei a viver para Cristo. Na segunda-feira eu não via a hora de encontrar um crente na rua para saudá-lo. Paz do Senhor, meu irmão. Bem alto para todo mundo ouvir. Ó, é crente. Eu queria que as pessoas soubessem o que Jesus tinha feito comigo. Eu queria que as pessoas testemunhassem que a partir daquele instante eu era uma nova criatura. E foi assim, e tem sido assim. As lutas vêm, os desafios vêm, mas tenho permanecido firme na batalha, na luta, buscando sempre um jeito de viver o novo do Senhor. Eu estou dizendo, irmãos, a respeito da minha conversão por conta do fogo que queimava no meu coração, da alegria, da paixão que eu sentia pela obra redentora de Cristo. Era algo novo. Eu estava vivendo uma experiência renovadora na minha vida, algo extraordinário que eu nunca havia vivido antes. Aquela paixão pelo nome de Jesus, aquela paixão pelas vidas, aquela paixão pela obra, sabe? Então, eu me lembro sempre desses momentos, e são esses momentos que sempre me jogam para cima, que sempre me sustentam a permanecer, que me dão forças para continuar, para dar o próximo passo. São as experiências que vivi em Cristo Jesus, que sempre me inspiram a permanecer, que sempre me impulsionam a continuar caminhando. Essa força é o Espírito Santo que está sempre renovando, nos fazendo tomar novas decisões e decisões mais acertadas em nossas vidas. Então, irmãos, existem maneiras, e uma delas é mantendo um relacionamento com Jesus sempre de um novo jeito, de um jeito novo. Me relacionando com o Senhor sempre de um jeito novo. São estratégias. Uma outra maneira é lidando com o nosso próprio eu. O eu que habita em nós é egoísta, é presunçoso, é cheio de querer. O nosso eu é cheio de querer. É a nossa carne militando contra o Espírito, sabe? Arrogância, é o sabichão, sabe? É o sabe tudo, tem opinião para tudo. Esse é o nosso eu, egoísta, que olha para o próprio umbigo apenas, não leva em conta a vida do outro não importa. E uma outra forma é justamente essa, olhar para as pessoas de um jeito novo, é eu olhar para você como Jesus olhou para aqueles homens e para aquelas mulheres lá dos 4 evangelhos, com seu olhar de misericórdia, de amor. É sobre essas coisas que nós vamos tratar aqui hoje. São as formas com as quais nós devemos viver, tendo como princípio o fato de um dia termos levantado as nossas mãos e recebido Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Então é necessário vivermos sempre olhando para essa situação. Amém? E a primeira delas é justamente o relacionamento, é como eu me relaciono com Jesus.
relacionando-se com Jesus de um jeito novo. Aí em 2 Coríntios, capítulos 5 e 14, a palavra de Deus fala assim: pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. Essa é a verdade, essa deve ser a verdade. Quando nós olharmos para o sacrifício de Jesus, irmãos, sabe, e entender que a morte de Jesus nos trouxe a certeza da vida eterna. Mas trouxe para todos? Sim, trouxe para todos. Só que é necessário uma atitude: reconhecê-lo como único e suficiente Salvador, aceitando como Senhor das nossas vidas. E se nós declaramos que Ele é o Senhor das nossas vidas, aí então nós vamos para o final do versículo: todos morreram. Quando eu entendo que Jesus morreu por mim para que eu possa ter vida eterna, então eu preciso ter algumas atitudes, e uma delas é morrer. Quando eu morro, eu não vou discutir mais. Quando eu morro, aquilo que representam os conceitos de Jesus é o que importa, não são mais os meus conceitos. Eu morri. Morto não tem querer, sequer vai ser sepultado sozinho, ele precisa de auxílio. Morto sucumbe-se. Então, o versículo, irmãos, ele é verdadeiro. Nesse aspecto, ele se torna verdade em nossas vidas quando nós fazemos com que ele seja esta verdade. Jesus morreu, então eu morri também. E agora, os meus conceitos, o meu eu, já não serve mais. Quero viver segundo aquilo que o Senhor tem determinado para a minha vida. Amém? Só que essa experiência, irmãos, infelizmente, é experimentada por poucas pessoas. As pessoas não querem pagar esse preço. As pessoas não querem abrir mão daquilo que julgam seus. As pessoas não abrem mão daquilo que as alimenta, daquilo que lhes dá prazer. Eu estava pensando nessa palavra a respeito da volta de Jesus. Quando Jesus voltar, pensa, irmãos, que nós vamos viver a eternidade com Ele. E quando nós pensamos eternidade, nós não podemos limitá-la. A eternidade não começa aqui e termina ali. Não, a eternidade, o próprio nome já diz, é eterno, é para sempre. E quando eu acho que o culto está chato, o louvor está chato, a oração está chata, a palavra está chata, está demorando muito tempo. Quando eu penso assim, eu tenho que entender que eu não estou pronto para viver na eternidade. Porque lá na eternidade, nós vamos adorar ao Senhor todo o tempo. Todo o tempo. Não vai ser 1h30 e depois eu vou embora comer meu macarrão. Não, é a eternidade. Então, irmãos, viver esse momento aqui como igreja é um estágio para podermos viver a eternidade. Se eu não gosto de orar, se eu não gosto de louvar, se eu não gosto de estar aqui, então eu não vou gostar de estar na eternidade com Cristo. Então eu preciso mudar meus conceitos a respeito disso. Os irmãos estão entendendo o meu ponto de vista aqui? Eu preciso mudar meus hábitos. Certo? Então, aí, se eu quero viver a eternidade, então, tem que mudar esse meu jeito de pensar. Estar na casa do Senhor deve ser um prazer. É inegociável.
Domingo que vem é ceia do Senhor. E eu tenho que estar aqui. Por quê? Porque eu vou celebrar aquilo que Ele conquistou para mim. E ali na ceia, as declarações de Jesus são notáveis. Façam isso em memória de mim, até que eu venha, até que eu volte para resgatá-los. Sabe, irmãos, existem pessoas que abrem mão de tudo isso e vão em busca dos seus prazeres. Alimentam a carne e o espírito entra em inanição. Inanição é falta de alimento. E um espírito mal alimentado é gerador de pecados. É gerador de uma vida sem princípios. E Jesus não conquistou isso para nós. O sacrifício de Jesus foi para que tivéssemos vida e vida abundante. A nossa perspectiva muda depois de um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Ou pelo menos deveria mudar, porque senão, irmãos, as nossas atitudes, aquilo que falamos e aquilo que fazemos não passa de narrativa, de hipocrisia. Porque então eu quero viver o que diz Romanos 8:1. Romanos 8:1 diz que, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir de agora, se eu tomo posse dessa palavra, então eu vou viver segundo o Espírito, e não segundo os desejos pecaminosos da minha carne. Eu não vou trocar a minha sexta-feira de oração aqui pela minha série favorita da Netflix. Eu não vou trocar o meu domingo de ceia por uma sessão de cinema. Eu não vou deixar de congregar para atender um convite de uma partida de futebol. Eu posso fazer tudo isso. Eu posso assistir a minha série na Netflix, eu posso ir no cinema, eu posso jogar meu futebol, mas eu tenho que organizar a minha agenda, eu preciso congregar, eu preciso viver o que Cristo tem para a minha vida. Porque senão, irmãos, o que está escrito em Romanos 8:1 deixa de fazer sentido. Quando nós pegamos a primeira parte aqui, olha, que fala que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o texto não para aí. Não sou mais condenado. Leu só a parte A do versículo. Agora vamos ler a parte B, a parte C até o final. Que não andam segundo a carne. Não há condenação para esses. Para esses que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, irmãos, nós precisamos começar a observar a forma com a qual nós nos relacionamos com o Senhor. Não podemos viver só pela metade, senão nós vamos só na metade do céu. E não foi para isso que Jesus morreu. Não foi para isso que Ele foi sacrificado lá. As nossas ações, a partir do momento, a partir do momento que eu me encaixo na vontade de Deus, nos princípios do Evangelho, a partir do momento que eu decidi viver para Cristo, as nossas ações são transformadas. Aquilo que eu fazia, não faço mais. Aquilo que eu pensava, não penso mais. Agora as coisas que eu faço são para agradar o meu Deus. Olha, a nossa culpa foi tirada, o nosso pecado foi perdoado, porque Deus, Ele nos ama e não nos condena mais. Porém, se vivermos segundo os seus princípios, precisamos rever a forma com a qual nós temos tratado essas questões, como nós temos vivido, como temos nos relacionado com Jesus. Não podemos ser parciais. Jesus não foi parcial, Ele foi inteiro.
Ele foi completo e foi até o fim. Não deixe que o inimigo plante na sua mente desejos que não condizem com aquilo que o Espírito Santo deseja para você. Cai fora. É uma luta diária, é uma luta constante, mas é possível, irmãos, mas é possível. Jesus, Ele derramou o seu sangue para purificar os nossos pecados. Foi por causa disso, para nos resgatar. Sabe, irmãos, ali, olha, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 17, a respeito do nosso passado, olha o que a palavra de Deus fala: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. E vou dizer mais: se alguém te julga por causa do seu passado, não é mais problema seu. Este versículo aqui de Hebreus 10, 17 nos garante isso. Se tem alguém na igreja que me conheceu antes do Evangelho, o homem que eu era antes de Cristo, e me julga agora por aquilo que eu fiz lá no passado, não é mais problema meu, é seu. Problema seu. Porque, irmãos, nós infelizmente temos esse péssimo hábito, não é? De julgarmos, condenarmos e executarmos. Nós matamos as pessoas com o nosso julgamento. Dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Sou nova criatura. Fui lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Dos meus pecados e das minhas iniquidades, o Senhor já não lembra mais. Foi lançado no mar do esquecimento. Eu me lembro. Mas sabe por que eu me lembro? Eu já pedi para o Senhor apagar da minha memória, mas Ele não apaga. Ele não apaga, irmão. Sabe por que Ele não apaga? Porque eu tenho sempre que me lembrar de onde Ele me tirou e para onde Ele tem me conduzido. Eu tenho sempre que me lembrar a forma com a qual o Senhor tem me transformado. É o meu testemunho de vida, é com essas atitudes que eu ministro o Evangelho, que eu falo a respeito das boas novas do Evangelho para as pessoas. É com a minha vida, é com o meu testemunho. Eu não desejei viver aquilo que eu vivi no passado. Se eu pudesse fazer outras escolhas agora, com outras oportunidades, eu já não viveria mais da forma como eu vivi. Mas eu não sabia. Ou não tinha maturidade. Foram oportunidades perdidas. Tempo perdido que eu poderia estar fazendo a obra do Senhor. Eu me converti aos 33 anos de idade. Quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido, irmãos. Poderia ter sido melhor usado na obra do Senhor. O sangue de Jesus é poderoso, repito, para nos perdoar e nos purificar de todo pecado. De todo pecado. A sua ressurreição, a ressurreição de Jesus é a nossa garantia de que também ressuscitaremos com Ele. Pode morrer agora, mas quando o Senhor voltar, ressuscitaremos e habitaremos com Ele nas regiões celestiais. É assim que a palavra nos orienta. É dessa forma. Eu vou pedir para você fechar seus olhos por um instante. Vamos refletir aqui. Se você ainda não fez isso, essa é a sua oportunidade a respeito disso que você ouviu até aqui. Aceite Jesus, receba Jesus aí na sua vida, no seu coração hoje. Peça para Ele entrar na sua vida agora. Peça para o Espírito Santo já ir enchendo aí a sua mente, seu coração. E diz assim para Ele: Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador agora, nesse instante. E se você andou distante por algum motivo, errante, desistiu da jornada e deseja renovar a sua aliança com o Senhor, faça isso agora. Diga a Ele: Senhor, quero me realiançar contigo.
Eu quero viver para Ti. Eu quero viver para Te adorar. Eu quero viver segundo os Seus princípios. Eu quero viver para realizar a Tua obra, essa obra maravilhosa de redenção, de cura, de transformação, de salvação do homem, do ser humano. Muda, Senhor, muda a minha vida. Eu quero ter um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Enche o meu coração desse desejo de estar sempre contigo, em todo tempo, em todo lugar, em meio à minha família, ao meu trabalho, aos meus amigos, na escola, na universidade. Eu quero que o Senhor use a minha vida. Eu quero que as pessoas conheçam a Ti através dos meus atos, através daquilo que sai da minha boca. Sabe, irmãos, essa é a minha oração cotidiana. Essa é uma oração que eu faço todos os dias. Senhor, continua mudando o meu caráter. Senhor, continua transformando a minha vida, mudando meus achismos, meus sentimentos. Essa é a oração que eu faço todos os dias. Espero que você tenha feito e que isso seja hábito em sua vida. Uma segunda maneira de ter algo novo é justamente isso, é lutando contra o eu, de um jeito novo. É lutando contra os nossos achismos, contra o nosso egoísmo. E no versículo 15, diz que Ele morreu por todos para que aqueles que vivem, já não vivam mais para si, não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. É para isso que nós temos que viver, é para este fim. Quando eu vivo para Jesus, por aquele que morreu por mim e ressuscitou e vai voltar, quando eu entendo que eu tenho que viver para Cristo, o meu eu já não importa mais. Porque, irmãos, todos os problemas que tivemos no passado, todos, sem exceção, foi por termos vivido para nós mesmos. Foi por egoísmo, foi por termos vivido de uma forma egoísta, buscando o meu próprio interesse, em detrimento do outro. O outro, ele que se vire. São pensamentos assim que nos afasta da vontade perfeita do Senhor. Não, o outro não se vira não, eu estou aqui para apoiar, para ajudar, para levantar, para impulsionar. Nós não devemos ficar preocupados com a nossa imagem. Muitas vezes nós ficamos preocupados com a nossa imagem, tentando justificar as nossas atitudes, sabe, irmãos? Limpar a nossa ficha, preocupados com o que os outros estão falando de nós. Se nós ficarmos preocupados com aquilo que o outro pensa, se nós ficarmos preocupados com aquilo que estão falando, sabe o que vai acontecer? Eu vou me afastar das pessoas. Já pensou o que falavam de Jesus? As acusações que eram proferidas contra o Senhor? Ele poderia falar, também não vou mais falar com esse povo não, povo duro, povo que não quer saber. Jesus poderia ter virado as costas para aqueles homens, para aquelas mulheres cheias de erros e pecados. Se eu for pensar assim a respeito do que estão falando a meu respeito, eu vou emburrar, vou me colocar como vítima. Não posso ficar acreditando em tudo o que falam. Como eu já disse e repito, o que falam de mim a respeito da minha conduta do passado, dos pecados que eu cometi, me julgam,
não me diz mais respeito. Já fui perdoado, as minhas iniquidades e os meus pecados já foram perdoados. Problema de quem está levantando essas calúnias. Vai se entender com o Pai, vai se entender com aquele que me justifica. É Ele quem me justifica. Aleluia. Então eu não preciso ficar sustentando, sabe, algo que eu não preciso. Porque eu tenho que ser como João Batista, irmãos. Eu tenho que ser pequenininho mesmo. Eu tenho que ser pequeno, porque João Batista falou, é necessário que ele cresça e que eu diminua. É Ele quem tem que ser exaltado e glorificado. É por méritos dEle. É Ele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de toda exaltação. Eu sou apenas uma ferramenta. Sou apenas um instrumento, e espero ser uma ferramenta, um instrumento útil para realizar esta obra neste tempo em que o Senhor me chamou. João Batista disse isso, lá em João 3,30. Eu não quero mais viver para mim. Não é por mim que eu faço por Ele. Irmãos, eu estou aqui nesse púlpito por Ele. Por mim eu não estaria. Vocês não têm noção a responsabilidade, o tamanho da responsabilidade que é de estar aqui nesse púlpito falando. Então eu não faço por causa de mim, faço por causa dEle, é por causa do Senhor. As nossas atitudes devem honrar e engrandecer o nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos mais uma vez. Ore assim. Aí no seu lugar, no seu sentimento, no seu pensamento. Fale para Ele assim, o quanto você deseja não viver mais para si mesmo. Senhor, eu não desejo mais viver para mim mesmo, mas para Ti, Senhor. Eu quero, ó Deus, aqui falar que em Ti a minha vida se renova, e se em Ti a minha vida se renova, eu quero viver algo novo todos os dias em Ti, Jesus. Deseje isso no seu coração, meu irmão. Fale para Ele que de hoje em diante a sua vida não importa mais, porque você morreu. E Ele morreu para que todo aquele que vive, já não vive mais para si mesmo, mas vive para Ele, que morreu e ressuscitou. E por último, nós precisamos olhar para as pessoas de um jeito novo. No versículo 16 do texto de 2 Coríntios 5, a Bíblia diz que de modo que de agora em diante a ninguém mais consideremos do ponto de vista humano. Então quando eu olho para você, eu não posso olhar com os olhos da minha carne. Eu não posso mais olhar com aquilo que eu penso, sob a minha ótica. Mas a palavra continua dizendo, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Então, irmãos, o versículo que nós estamos aqui analisando diz que quando eu olho para as pessoas, eu não posso mais olhá-la pela ótica humana.
Jesus, embora tenha sido homem, que andou por essa terra, quando ele olhava para as pessoas, ele olhava com o seu olhar de compaixão. Como diz Mateus 9,36, vendo as multidões, teve grande compaixão delas. Então, irmãos, não importa o quanto você errou, não importa o quanto eu errei, não importa. Quando Jesus olhava para aquelas pessoas que cruzavam seus caminhos, eram pecadores, eram adúlteros, eram errantes, serviam outros deuses, gente de todas as espécies. Jesus não condenou nenhuma delas, muito pelo contrário, se entregou por elas. Sabe, muitas vezes nós ficamos esperando que as pessoas mudem conosco, mas eu quero te dizer uma coisa: mude você. Nós precisamos mudar a forma com a qual nós olhamos para as pessoas, sem julgamentos, sem condenação. Precisamos nos colocar no lugar do outro. Isso se chama empatia. Precisamos ser empáticos e procurar compreender o motivo pelo qual a pessoa agiu daquela forma. Vendo as multidões, teve grande compaixão delas. E lá no versículo 17 de 2 Coríntios 5, irmãos, se você tem o olhar de Cristo, agora aplica-se então o versículo de número 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas se passaram e eis que surgiram coisas novas. A partir de agora, a partir desse instante, a forma com a qual você vai olhar para as pessoas será como Jesus olhava, será como Jesus olha, com grande, pode dizer, com grande compaixão. Compaixão é compreender, é entender a dificuldade que o outro está vivendo e o motivo pelo qual ela agiu daquela forma. E aí, com a sua vida de santidade, ela vai perceber a sua compaixão e a sua vida vai transformar a vida dela. É dessa forma, irmãos. É dessa forma. Tudo poderá ser novo na sua vida, se daqui por diante você olhar as pessoas como Jesus as enxerga, com compaixão. Porque, irmãos, somos desprezíveis. Nós não merecíamos a graça salvadora de Jesus Cristo, e ainda assim Ele foi lá para a cruz. Nem eu e nem você, nenhum de nós merecíamos, e não merecemos ainda, mas é a graça salvadora do Senhor Jesus que conquista a vida eterna para mim e para você. Somos desprezíveis, somos cheios de falhas, falsos, somos arrogantes, hipócritas, tipo, faça o que eu mando e não o que eu faço. Somos cheios de narrativas, somos assim, presunçosos, mas o Senhor Jesus olha para mim, olha para você, com grande compaixão, com grande compaixão. Nós somos carentes das misericórdias do Senhor e também somos carentes da misericórdia dos nossos irmãos.
Então, irmãos, eu tenho certeza de que durante esta palavra o Espírito Santo falou algo aí no teu coração. Tenho certeza que Deus tratou aí na sua vida a respeito de algo que você precisa fazer. Tem alguém que você precisa buscar conserto, um familiar, um amigo, que em algum momento da sua história, da sua vida, teve lá uma situação e que carece de perdão, carece de compaixão. Domingo passado veio aqui na nossa igreja o Maurão. No domingo anterior à vinda do Maurão, eu estava sentado aqui, nessa primeira fileira, junto com o pastor Marcelo. O pastor Marcelo subiu para ministrar e eu fiquei ali, ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra que Deus estava colocando na boca dele. Terminou o culto, eu estava sozinho, a Lu não veio, nós estávamos com visita em casa, ela não pôde vir, e eu vim sozinho, eu vim com a minha moto, eu tenho uma bis, e quando eu estava indo para minha casa, irmãos, eu fui atropelado. Eu estava indo e um carro saiu do acostamento sem me ver. Ele não olhou para o retrovisor, não deu seta, ele simplesmente estava parado e resolveu sair bem na hora que eu estava passando, e eu bati, caí, e a minha moto entortou tudo, está lá, toda quebrada. Eu me lembro de ter pego o nome dele, o número do telefone, mas eu não me lembrava do modelo do carro, da placa, de nada, a cor do carro, eu não lembrava de nada. Fui para minha casa arrastando a minha motinha, toda destruída, triste, todo machucado, ralado. Tem um machucado aqui na minha perna que dói até agora, está doendo inclusive. A minha roupa rasgada. E ali na hora do acidente, ele, um homem de Deus, um servo de Deus, saiu correndo dentro do carro junto com a sua esposa, todo solícito. Meu irmão, o que foi? Está tudo bem? Olha, não se preocupe, você não vai ter prejuízos. Aí eu já fiquei em paz, né? E fui para minha casa, empurrando a minha motinha, estava muito perto de casa já. Fui, encostei minha moto lá, olhei para ela toda arrebentada lá, toda destruída. Subi e passei o domingo de molho. E as dores vão surgindo, né? Parece um roxo ali, uma dor ali. Na segunda-feira eu estava assim, duro, todo dolorido. Pedi para o meu filho, que estava um pouco mais de folga, levar a moto para fazer o orçamento. E aí ele mandou o orçamento. Eu liguei para o rapaz e falei para ele: olha, esse é o orçamento, está aqui o orçamento. Aí ele olhou para mim e falou assim: você foi o causador do acidente. Ele falou para mim isso. Um homem de Deus, irmãos, um homem de Deus, todo uniformizado. Ao olhar para ele, um homem de Deus, e ele me deu a palavra dele na hora do acidente, dizendo: olha, não se preocupe, você não terá nenhum prejuízo. E eu acreditei na palavra do homem de Deus e descansei no Senhor. Quando eu liguei para ele falando do orçamento, ele me disse isso: olha, você foi o culpado, foi você que bateu no meu carro. Irmãos, mesmo que eu não tivesse batido no carro dele, eu caí por culpa dele. Ele colocou o carro na minha frente. Se eu tivesse desviado, eu teria batido no outro que ia descer. Algo pior poderia ter acontecido. E eu falei: não se preocupe, irmão. Falei para ele: não se preocupe, eu achei que você era um homem de palavras, mas tudo bem, me passa aí os seus dados. Eu não fiz boletim de ocorrência, não fiz nada. Me passa aí os seus dados, o seu RG, o seu CPF, modelo, cor do teu carro, placas. Vou fazer um boletim de ocorrências. Ele falou assim: pode me pôr na justiça, o que a justiça determinar eu vou cumprir. Ele falou desse jeito para mim, irmãos.
E aí o meu semblante se entristeceu. Eu estava na escola trabalhando, estava num momento vago lá. Eu estava na sala da diretora. A diretora é a Janete, ela congrega conosco aqui. E a Janete ali falando para mim assim: olha, fica tranquilo, Raul, o Senhor está cuidando de tudo. Ela dizia isso para mim, irmãos: fica em paz, creia no Senhor, o Senhor vai resolver. E aí deu o meu horário, eu precisei ir para a sala de aula. Fui para a sala de aula, irmãos, mas eu não conseguia esquecer a forma com a qual aquele homem de Deus tratou aquela situação. Fica um ensinamento aqui para nós, a respeito da nossa conduta como homens de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa palavra deve ser sim, sim e não, não. Se ele tivesse falado para mim na hora do acidente, que eu deveria procurar os meus direitos, imediatamente eu já teria feito um boletim de ocorrência, mas eu acreditei na palavra dele. E fui para a sala de aula, irmãos, triste, aborrecido. O orçamento havia ficado em R$3.500 para consertar a minha moto. Muito alto, muito caro. Minha moto é novinha, levei na concessionária, não tenho seguro. Aí, passado mais ou menos uns 30 minutos, o meu telefone vibrou. Aí eu olhei, era ele, me ligando. Pedi licença para os meus alunos, porque era algo que eu julgava muito importante naquela hora. Saí da sala de aula, fui do lado de fora e: alô? Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ô, meu irmão, me perdoa. Me perdoa. Olha, estive conversando com a minha esposa aqui depois da nossa última conversa. E ela me orientou a te ressarcir. Ela me aconselhou a fazer aquilo que eu combinei com você no ato do acidente. Irmãos, eu glorifiquei ao Senhor e disse para ele assim: ó, que bom, graças a Deus que você tem uma boa esposa e conselheira. Glória a Deus pela vida das mulheres sábias. Fomos para a concessionária no dia seguinte, irmãos, na terça-feira. Aí o orçamento estava muito alto. E eu conversei com o mecânico e perguntei para ele: o que dá para salvar aqui? Aí ele tirou umas peças, diminuiu R$700. E aí quando ele viu o valor, falou: eu não consigo pagar isso tudo. E aí, irmãos, é nesse ponto que eu queria chegar. Eu tomei posse desse versículo de Mateus 9:36. Olhei para aquele homem com grande compaixão. Eu senti o Espírito Santo enchendo minha vida naquela hora, me pedindo para ter compaixão. E eu falei para ele: o que você quer que eu te faça? Quando Jesus chega no cego, ele pergunta, né? O que você quer que eu te faça? Eu perguntei para ele: o que você quer que eu te faça? Ele falou para mim: olha, eu não consigo pagar isso tudo, você pode me ajudar? Se humilhou, reconheceu o seu erro, se humilhou. E aí então, irmãos, eu falei para ele assim: vamos fazer o seguinte, você paga metade e eu pago a outra metade. E assim foi dessa forma. Muitas vezes a ausência do Espírito Santo em nossas vidas nos faz errar, nos faz pecar. E com isso, irmãos, ele saiu feliz por ter sido ajudado, e eu saí feliz em poder ter contribuído com ele. Quando eu cheguei em casa, o meu filho perguntou: e aí, pai, o rapaz pagou? Eu falei para ele o que aconteceu. Ele falou: mas pai, você é... Eu falei: não, meu filho. Não, meu filho. Eu falei para ele assim: se você fosse ele, se você fosse o rapaz lá, e eu tivesse feito isso com você, você ia ficar feliz? Ele falou: oh, claro. Eu falei: então. O rapaz ficou feliz. Ele foi embora satisfeito. E eu também.
pude fazer algo por aquele homem naquele dia. Parece ser simples algo assim, mas é o mínimo que nós podemos fazer para abençoar a vida dos nossos irmãos. Alguém, irmãos, cheio do Espírito Santo, enxerga as pessoas desta forma. Aquilo que o inimigo rouba de nós, o Senhor restitui. Aquilo que é tirado de nós, o Senhor restitui. Então eu não tenho que me preocupar com o valor que eu vou desembolsar e pagar para o conserto da minha moto. Eu tenho que me preocupar é com as vidas, com as pessoas. As coisas perecem. A palavra de Deus fala que essas coisas enferrujam, a traça corrói, a ferrugem corrói, isso vai perecer, mas a minha vida em Cristo permanecerá para todo sempre. É dessa forma, temos que ter um coração transbordante de compaixão, assim como Jesus teve por nós quando se entregou na cruz para morrer em nosso lugar. É dessa forma. E eu encerro lendo 1 Pedro 4,8. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. E lá em 1 João 4,20, irmãos, vá para a tua casa refletindo nesta palavra. 1 João 4,20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Isso é forte. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus. Se você diz que ama seu irmão, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso, você é hipócrita. Você não é cristão, não. Precisa se converter. O cristão que diz que ama a Deus, que não vê, e não ama o irmão que vê, está vendo a luta do irmão, está vendo a batalha do irmão, e ao invés de dar a mão e socorrer, vai lá e ainda espizinha, julga. Como diz o André Valadão, isso é coisa de crente? Não. Você não é crente? Não. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Você tem uma tarefa de casa. Possivelmente existe alguém na história da sua vida que você precisa ir lá e consertar. Não é para chegar lá e dizer eu te perdoo, não, é para chegar lá e pedir perdão. Não precisa justificar nada. O Senhor já nos justificou. Só pelo fato de você ter coragem de ir e pedir perdão, a obra do Senhor vai ser completa na vida daquela pessoa. Irmãos, nós temos que pregar o Evangelho de Jesus Cristo com as nossas vidas. É assim que Jesus nos ensinou. É com as nossas vidas, é com as nossas atitudes. Você pode dizer assim, mas eu não sei falar, eu não sei pregar. Não precisa. É com a sua vida. É com o seu estilo de vida. É com a sua forma de viver a sua vida. Eis que tudo se fez novo. Fecha seus olhos. Responda aí no seu íntimo. Como você gostaria que Jesus te olhasse? Como você gostaria que as pessoas te olhassem? Com misericórdia? Com compaixão? Pois bem, irmãos, se é dessa forma, o outro
também deseja que seja assim. O meu irmão, ele pode não estar no mesmo nível de revelação que eu. Ele pode não entender muito bem ainda o Evangelho. Talvez seja esse o motivo das suas ações, de suas atitudes, mas eu sou revelado. Você tem conhecimento da palavra de Deus, então não fique esperando a mudança no outro, seja você aquele que vai mudar, e você vai ver que o ambiente onde você vive vai ser transformado. Deixe que as pessoas vejam essa transformação na sua vida, e o Evangelho da salvação estará sendo pregado através de você. Senhor, é desta forma que nós queremos viver os nossos dias. É assim que nós desejamos viver neste tempo, nesta geração, sabendo que o Senhor nos chamou para sermos aqueles que representam o Teu reino, para sermos aqueles que falam do Teu amor. Nos ajuda, Senhor, nessas áreas difíceis dos relacionamentos. No nosso relacionamento com o Senhor, desejamos ter um relacionamento novo, de um outro jeito, de uma forma que enalteça o Teu nome, e que o Senhor possa receber as nossas vidas. Nos dá forças, ó Deus, para vencer os nossos achismos, os nossos conceitos, para que o eu morra, para que possamos nos diminuir, para que o Senhor possa crescer. Ó Deus, em nome de Jesus, esse é o desejo do nosso coração, e que nós possamos amar as pessoas como o Senhor amou, ao se entregar na cruz do Calvário, com o seu olhar de compaixão, restaurou a vida de muitos, assim como a minha e as dos meus irmãos que estão aqui nesta hora. Nossas vidas foram restauradas por causa do Teu olhar de compaixão, porque ouvimos a Tua palavra um dia e o Espírito Santo queimou aqui dentro do nosso coração, e nós decidimos Te servir, Te receber como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que as nossas vidas sejam vidas que inspiram aqueles que estão perdidos, desnorteados, sem saber por onde caminhar e a forma como a qual devem caminhar. Abençoa aqui, Deus, a Tua igreja, o Teu povo que se reúne neste lugar. Abençoe o nosso dia, abençoe a nossa semana, que possamos sair daqui hoje, Senhor, certos de que temos algo a fazer. Temos algo a fazer, Senhor. E como diz a Tua palavra, que aquilo que depender de mim, aquilo que depender de nós, tenhamos paz com todos. Abençoe assim, Deus, as nossas vidas, os nossos relacionamentos, a nossa família, as pessoas que convivem conosco. Que amanhã, quando chegarmos no nosso ambiente de trabalho, as pessoas possam perceber aquilo que o Senhor promoveu nas nossas vidas hoje, por meio desta palavra. Obrigado, Deus, muito obrigado, Senhor. E a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre as nossas vidas e sobre todos os povos, espalhado entre as nações, hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe, meus irmãos. Deus abençoe a tua vida. Seja uma semana vitoriosa em Cristo Jesus para você e para os seus, em nome de Jesus.